O primeiro conceito que eu quero que você entenda é sobre duration. A duration fala a respeito de sensibilidade de juros. Então, todo título de renda fixa, ele tem uma sensibilidade à taxa de juros. Isso por quê? Quando a taxa de juros de mercado sobe, aquele título de renda fixa que você comprou, ele pode perder atratividade. Então, imagina que você comprou um título pré-fixado a 10% ao ano. E aí, pouco tempo depois que você comprou esse título pré-fixado 10% ao ano, a taxa de juros subiu para 15% ao ano. Você concorda que aqueles 10% pré-fixados perderam atratividade? Você está deixando de ganhar o que o mercado está oferecendo 15%? Então você está ficando com 5% para trás? Esse efeito de subida de juros do mercado no preço do título é um efeito negativo, é um efeito inverso, na verdade, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu quero que você primeiro entenda que o investidor, aliás, os investidores como um todo, que formam o mercado, eles vão olhar para a taxa de juros de mercado, aqueles 15%, e vão falar que não vale mais a pena comprar aquele título pré a 10%. Consequentemente, o preço desse título de 10% vai cair. Quando o preço do título de 10% cai, ele consequentemente faz com que aumente a rentabilidade esperada nesse título de renda fixa. Imagina que você comprou esse título de 10% ao ano por R$1.000. Você vai receber então ao ano 10% desse título, ou seja, R$100 todo ano. Se você vai receber R$100 todo ano, mas os investidores já não querem mais pagar R$1.000 por esse título, isso significa que a rentabilidade dele vai aumentar. Mas como que isso vai acontecer? Exatamente assim. Vamos supor que aqueles seus R$1.000 caíram para 800, mas os seus R$100 de juros anuais não mudaram. Então agora você vai passar a receber 100 sobre 800. E 100 sobre 800 são 12,5% ao ano. É claro que se a taxa de juros subiu para 15, então o ajuste no preço teria que ser muito maior. Mas olha só que interessante. Eu fiz um ajuste de preço aqui, você vê, de R$1.000 eu derrubei o preço para 800, ou seja, 20% de queda no preço. E mesmo assim, a remuneração desse título não chegou nos 15% ao ano que eu falei. É por isso que, além dos preços sofrerem uma queda quando os juros sobem, existe uma sensibilidade de acordo com o vencimento desses títulos. E essa sensibilidade é o que a gente chama de duration. A duration, ela vai te indicar o seguinte: para cada 1% de alta nos juros, o quanto que o preço vai cair. Ou o contrário, para cada 1% de queda nos juros, quanto que o preço vai subir. Nesse caso, eu dei um exemplo aqui, né? Talvez seria um título mais longo, digamos assim, né? Porque os títulos longos, quanto mais longo o vencimento do título, geralmente maior a duration dele. Então, se esse título tem uma duration, por exemplo, de 10%, significa que para um movimento de 1% de alta nos juros, o preço do título vai cair 10%. Você vê que é mais ou menos o que aconteceu, inclusive, né? O preço do nosso título caiu 20%, enquanto que a taxa de juros dele subiu 2,5%. Então dá até para dizer aqui, ó, se a gente fizer uma conta simples, mais ou menos uns 8%, uns 8 de duration. Então, uma duration de 8 significa que a cada 1% de alta nos juros, o preço do título vai cair 8%. Foi isso que aconteceu. Subiu 2,5, 2,5 vezes 8, vai dar os nossos 20% provavelmente. Então, o conceito de duration ele é bastante importante, porque na hora de montar um portfólio, você não pode pegar títulos de renda fixa todos com a mesma duration. É importante você diversificar a duration dos títulos da sua carteira para que você possa, em momentos de maior elevação de juros, você não ter uma perda muito grande no seu portfólio. Então, você precisa ter o seu portfólio com uma duration média, bem estruturada para o ciclo econômico que você está vivendo. E aqui eu acho que eu já cobri alguns conceitos importantes para você. Mas antes de eu continuar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque eu vou publicar para você uma série de vídeos sobre carteira de renda fixa e você vai conseguir montar um portfólio bem diversificado só com renda fixa. Vamos só recapitular então. Os conceitos que a gente viu até agora foram duration, que é essa sensibilidade aos juros, né? Então, quando a taxa de juros sobe 1%, o número da duration indica o quanto que aquele título vai cair.